Começar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar início a este nosso momento da leitura orante da Palavra de Deus, a partir do Evangelho do dia, que encontra-se em Lucas, no capítulo 9, versículos de 1 ao 6. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, para esse nosso primeiro momento da leitura orante da Palavra de Deus, nós somos convidados a tomar o texto onde nós queremos compreender o que o texto nos diz. Então vamos prestar bastante atenção a essas palavras, que vai fazer com que de fato nós possamos mergulhar na palavra de Deus e deixar com que depois ela possa ir dando esses passos até o ponto de fazermos a experiência de estarmos nós também presentes no texto do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estou observando essa palavra de Deus, para que possamos subir esse primeiro degrau da leitura orante, que é a escuta do texto. Não somos convidados, ainda não é hora de tentar tirar uma mensagem para a nossa vida. Apenas somos convidados a compreender o que o texto significaria na época em que foi escrito. Por isso, é importante para nós, neste momento, fazermos uma espécie de reconstrução do texto. E para isso, nós somos convidados a observarmos aqueles que foram os chamados. Não é a preocupação de Lucas, nesse episódio do Evangelho, apresentar cada um dos 12. Mateus, no seu Evangelho, faz questão de falar sobre cada um dos 12. Mas Lucas, nesse episódio do Evangelho, vai apenas dizer que Jesus convocou os 12. A convocação de Jesus é exatamente
para que eles pudessem ir ao encontro das pessoas. E Jesus confia a eles a missão que era exatamente a sua própria missão. Por isso, a missão dos discípulos de Jesus é a missão de Jesus. Por isso, Jesus os convoca. O verbo convocar é chamar mais para perto de si, é fazer com eles uma espécie de preparação para que pudesse enviá-los. Então, apesar de ser um versículo só que está aqui nesse episódio do Evangelho, falando dessa convocação dos 12, mas nós reconhecemos que os discípulos, eles tiveram uma preparação. Eles passaram por um processo que é exatamente esse processo do discipulado, daqueles que se prontificam a escutar o que o Senhor tem a dizer para depois ir ao encontro das pessoas. Depois de preparados, ele envia esses 12. E ao enviar esses 12, ele vai dar a eles autoridade. Primeira autoridade sobre os demônios e depois para curar as doenças. Então vejamos, irmãos e irmãs, que Jesus envia os discípulos com esse compromisso: ter autoridade sobre os demônios e curar as doenças. Enviou a pregar o reino de Deus e a curar. A possessão demoníaca, a presença do demônio dentro da realidade do povo, significa exatamente um impedimento para a construção do reinado de Deus. E para o tempo de Jesus, boa parte das doenças eram consequências dessa falta da presença de Deus. Agora vem uma recomendação. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Aqui eu gostaria de parar um pouquinho para que nós possamos compreender bem o que significa não levar essas coisas. Primeiro, chama a nossa atenção porque esses apetrechos, essas coisas, quando são levadas, elas tornam a caminhada mais difícil. Imagine um missionário que sai para visitar as casas com uma bolsa grande nas costas, e cada coisa que vai ganhando vai acumulando, e as pessoas olham para ele e falam: olha, ele está com umas coisas aqui, acho que eu preciso mudar um pouco essa bolsa, vamos arrumar uma outra bolsa para ele, vamos oferecer mais alguma coisa. Aí chega numa dona que tem uma plantação de abóbora, resolve oferecer uma abóbora, e o missionário com vergonha vai ter que pegar aquela abóbora e colocar dentro da bolsa. Imagina. Por isso, não leve essas coisas. Dinheiro. Para que o dinheiro nessa caminhada do missionário? O dinheiro vai se tornar um peso para a pessoa. Primeiro porque o dinheiro vai perdendo o seu valor. E depois a pessoa com dinheiro vai ficar com medo de ser roubada.
E além disso, se ela quiser ter o dinheiro, ela vai ter que fazer alguma coisa para ficar negociando com aquele dinheiro. Por isso, não leva essas coisas. É interessante, meus irmãos e irmãs, que Jesus pede que levem apenas o essencial. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí até vocês retirarem do lugar. Aqui está um chamado de modo muito especial para que um missionário possa entrar naquele ambiente onde, de fato, ele vai conseguir ajudar aquela comunidade a dar passos, ajudar aquela família a dar passos nesse projeto de Deus. Por isso, quando ele chega numa casa que tem uma boa aceitação, naturalmente as pessoas vão apresentar todas as dificuldades que existem por ali. Tanto é que, seguindo aí o texto do Evangelho, vai chamar a nossa atenção para que não fiquemos passando de casa em casa. Não precisa de ir em todas as casas. Por que ele chama essa atenção? Porque quando você, como missionário, chega numa casa que tem uma influência maior na redondeza, eu gosto muito de utilizar a imagem da família, porque muitas vezes você chega numa casa de uma família e ao redor daquela casa da família está a casa do filho, está a casa da filha que está ali bem pertinho. Então, quando você chega nessa casa, naturalmente você vai atrair aqueles que estão ao redor para que possam também se aproximar e fazer parte também dessa visita, deste momento em que o missionário, o discípulo o missionário, o apóstolo, ele é convidado a curar os doentes que ali houver. E são muitas doenças nas nossas famílias que daqui a pouco nós vamos ver. Agora é interessante porque ele vai chamar a atenção para aqueles que não os acolherem. Vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Muitas pessoas vão pensar que esse protesto contra eles vai ser um lançar maldição. Não é isso, não. Vai ser apenas uma forma de demonstrar que de fato não foi acolhido, e para mostrar para aquela cidade que é necessário acolher os missionários do Senhor. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Nós vimos ontem, no episódio do Evangelho, interessante como que Jesus atraía as pessoas para si, pessoas que iam ao seu encontro em busca exatamente dessa cura, da libertação, de serem libertos das amarras deste mundo. E hoje nós vemos que Jesus vai estender essa missão aos discípulos, de modo especial nesse episódio do Evangelho, os 12 que foi chamado por ele, que são os apóstolos. Agora, para subirmos mais um degrau neste nosso momento dessa leitura orante da palavra, somos convidados a perguntar: o que Deus quer nos dizer com esse texto? Nós somos convidados a destacar aqui os versículos mais fortes para nós, sem ainda tentar interpretá-los, mas sendo fiel a essa palavra do texto. Por isso, vamos tentar tirar desse texto algumas palavras que soam forte em nosso ouvido.
Primeiro, o fato de Jesus convocar esses 12. Nós vemos lá no profeta Jeremias que quem chama é Deus. É Ele quem escolhe. É Ele quem faz o chamado. Por isso, é interessante para nós percebermos que Jesus convocou os 12. Agora, uma vez convocados, Jesus vai dar poder, vai dar autoridade a esses que Jesus convocou. Aqui, meus irmãos e irmãs, somos convidados a compreendermos que o poder e a autoridade não é o poder e a autoridade minha nem a sua. É o poder e a autoridade de Deus, de Jesus. E o objetivo desses que foram convocados por Jesus: expulsar os demônios e curar os doentes. Então daqui a pouco nós vamos descobrir ou vamos meditar um pouquinho a partir dessa missão, que é a missão de todos nós. Porque Deus nos deu esse poder sobre os demônios e sobre as doenças. Agora somos convidados a atualizar o texto, comparando a situação da época com a situação atual. Uma vez enviados por Jesus neste mundo, o que significa o ser enviado hoje? Lembramos ontem que o chamado de Deus, ele acontece de modo especial através do nosso batismo. Uma vez batizados, nós somos chamados para nos tornarmos discípulos de Jesus. E o que significa ser discípulo? Significa aprender com Jesus. Então nós somos chamados por Jesus, por Deus. Depois somos convidados, a partir desse chamado, a termos a autoridade que não é uma autoridade desse mundo, mas é a autoridade de Deus. E o nosso objetivo hoje é continuar a expulsar os demônios, a curar os doentes, as enfermidades. Querido irmão, querida irmã, quais são os demônios que impedem a construção do reino de Deus em nosso tempo, no hoje da nossa existência? Podemos identificar o demônio como aquele que provoca divisão. Em outros episódios, a palavra demônio vai ser traduzida como diabo, que significa exatamente aquele que divide, aquele que causa divisão. Então, se observarmos hoje, o que mais provoca divisão na nossa realidade, nós podemos identificar essas coisas que provocam a divisão entre as pessoas. Nós não podemos deixar de falar aqui da famosa fofoca, que é aquele transmitir as palavras que vai provocar divisão, às vezes falando algumas verdades e muitas meias verdades, mas a maioria é mentira, porque não tem conhecimento de causa. A fofoca, então, é um grande demônio em nossa realidade que causa cisão, divisão entre as pessoas. Outros demônios a serem expulsos da nossa vida. Temos em nossa casa os meios de comunicação, como nós estamos utilizando aqui para chegar até cada um de vocês. Mas quanto mal nós temos percebido, principalmente na vida da família.
pessoas viciadas no meio de comunicação, não tem mais tempo para as pessoas dentro de casa, pais que não têm tempo para os filhos, esposo que não tem tempo para a esposa, esposa que não tem tempo para o esposo. Nos esquecemos dos nossos amigos, dos nossos parentes. Quando a gente pensa que não, a gente olha no relógio e fala assim: puxa vida, já tem 3 semanas que não ligo para uma pessoa querida, que não converso com meu irmão. Então esse é um momento importante da gente observar. As doenças, tantas doenças na nossa realidade. Doenças que nos impedem de sair. E eu costumo sempre chamar a atenção para a pior de todas as doenças das quais nós devemos ser curados: o egoísmo. Aquilo que nos impede de sair de nós e nos prontificarmos a viver para os outros. Então essa é uma das piores doenças da nossa realidade. Então vamos agora para o terceiro degrau, que é o que esse texto me faz dizer a Deus. O que nós podemos dizer a Deus hoje, a partir desse texto do Evangelho? Primeira coisa, nós somos convidados de repente a pedir perdão a Deus, exatamente porque não compreendemos bem o chamado que Ele nos faz. Pedir perdão a Deus, às vezes porque nós, como pais, padrinhos de batismo, não ajudamos aqueles aos quais nós somos responsáveis de compreender que é um chamado de Deus, que é um convocado de Deus. Por isso, nesse nosso primeiro momento dessa oração, somos convidados a reconhecer que nós não facilitamos ou não possibilitamos as pessoas reconhecer que são discípulos missionários do Senhor através do seu batismo. Depois, somos convidados, neste nosso momento de oração, a apresentarmos a Deus as nossas necessidades. De modo especial, o reconhecimento de que muitas vezes nós não assumimos a autoridade que Deus nos concedeu pelo nosso batismo, que é a autoridade sobre o demônio e depois para expulsar de perto de nós as doenças que nos impede de viver o projeto de Deus. Devemos reconhecer que muitas vezes nós somos coniventes com essa força demoníaca que causa divisão entre nós. E por outro lado, devemos reconhecer que muitas vezes fomos incapazes de curar as doenças, a enfermidade, a começar, como nós dissemos no degrau anterior, principalmente a cura desse egoísmo que não nos permite colocar a serviço dos outros. E agora, meus irmãos e irmãs, como nós somos chamados por Deus a nos tornarmos instrumentos de Deus na realidade que nós vivemos, somos convidados então, a partir dessa palavra, a sermos também aqueles que devem ir ao encontro, de modo especial, daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de nós. Você poderia agora me dizer assim: mas padre, eu estou sentindo que, de fato, está no momento de eu fazer uma visita a um doente da minha família, a uma pessoa necessitada, a um vizinho meu. Mas só que nós estamos restritos por causa da pandemia. Então, vamos lá para aquilo que nós podemos fazer. Muitas dessas pessoas que estão doentes
elas precisam de uma atenção da nossa parte. E talvez uma ligação sua já seja muito importante para que essa pessoa possa superar esse momento de enfermidade que está passando. Ah, padre, mas eu sofro com essa doença também. Essa doença chamada egoísmo. Eu fico muito centrado em mim mesmo e esqueço das outras pessoas. Então, esse é um momento especial onde você é convidado a vencer esse desafio, se tornar missionário do Senhor. Então, vamos para o quarto degrau da nossa momento de oração, do nosso momento de leitura orante da palavra, que é a contemplação. Somos convidados a contemplar essa presença de Jesus na nossa vida e perceber que Jesus caminha conosco a cada momento. É isso que ele lembrou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando ele vai chamar a nossa atenção para que nós possamos fazer com que todos se tornem discípulos através do batismo. Por isso é necessário da nossa parte ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a trilhar esse caminho. E a confirmação de Jesus vai acontecer exatamente quando ele vai nos dizer assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, essa palavra se torna uma oração, uma contemplação na nossa vida, doada a serviço dos irmãos e irmãs. Todos nós somos discípulos missionários. E lembramos mais uma vez, para que sejamos discípulos missionários, não é necessário sairmos de nossa terra para irmos a uma terra distante. Talvez a terra distante é o coração do seu irmão que está do seu lado. É o coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que está dentro da mesma casa que a sua. Somos convidados a sermos missionários do Senhor. Deixe com que essas palavras te ajude a caminhar neste mundo seguindo os passos de Jesus. Porque é Ele quem nos convoca, é Ele quem nos envia. Então vamos neste momento fazer o nosso momento de oração no quarto dia da novena a São Miguel Arcanjo. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no dia do juízo. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para a salvação do gênero humano enviastes milagrosamente à vossa igreja o vosso gloriosíssimo príncipe, o arcanjo São Miguel, concedei-nos o seu socorro salutar e a sua ajuda eficaz contra todos os nossos inimigos, a fim de que nossa partida deste mundo obtenhamos de comparecer à presença de vossa divina e santa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa quarta graça, prostrados humildemente diante de vós, nós os rogamos, ó grande ministro de Deus, em união com as dominações, de defender a cristandade em todas as ocasiões, e em particular o soberano pontífice, aumentando a sua felicidade, assim como as graças que lhes são concedidas nesta vida e a glória na outra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos contra todos os males. E assim nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que rezaram conosco neste nosso momento de meditação da Palavra de Deus. E convidamos também para acompanhar através do YouTube e também do Facebook a nossa celebração da Eucaristia às 18 horas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre todos vós e permaneça sempre as bênçãos de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.